Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Olá, meus seguidores, bem-vindos ao canal Chinelos Nise. Venho convidar todos vocês a se inscreverem aqui no meu canal e vim aprender a fazer uma lindeza mais linda que a outra aqui. E para isso, se possível, é só vocês se inscreverem aqui embaixo, ativar o sininho para receber notificações toda vez que eu colocar vídeo aqui no canal e deixar aquele joinha bem legal aqui para mim. E me seguir também nas outras redes sociais, como meu Instagram, @chinelos_nise, e na minha página do Facebook Chinelos Nise. E lógico, aqui também no meu canal. Então vamos lá. Agora vamos para a sétima fileira aqui, ó. Terminei com duas brancas e duas brancas. Meu fio tá saindo aqui, ó, na primeira pérola. Agora eu coloco 3, tô indo para a sétima fileira. Vou colocar 3 pérolas brancas e nessa branca mesmo que tá saindo meu fio, eu entro com as 3 brancas, que toda viradinha são 3 pérolas. Volto com a minha agulha de novo dentro dessas 3 pérolas que eu acabei de colocar. Então, ando essas 3 brancas e uma branca aqui da base, ó. Aqui, e puxo. Espero que vocês estejam gostando da minha Sofia. Agora eu vou colocar uma marrom e uma branca. E tá saindo na branca da base, entro nessa branca aqui do meio, ó, como marrom e uma branca. Dessa forma aqui, puxo. Agora eu ando essa branca e essa marrom. Puxo. Agora eu vou colocar 2 marrom. Ó, 2 marronzinhas. Tá saindo nessa marrom do meio. Entro nessa marrom da base aqui, ó, com 2 marrom. E puxo. Saio nessa marrom aqui do meio pra fora, ó. Essa marronzinha aqui do meio pra fora. Agora, ando minha agulha dentro dessas 2 marrom que eu acabei de colocar. E uma marrom aqui da base, ó. Uma marrom aqui da base e puxo todo o meu fio. Agora, eu vou colocar 2 peroladas. E tá saindo essa marrom da base. Entro na marrom do meio aqui, ó. Com 2 peroladas. E puxo meu fio. Agora, eu ando essa marrom e essa perolada aqui, ó, pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar uma vermelha e uma perolada. Coloco uma vermelha e uma perolada. E entro nessa perolada aqui da base, ó, do meio. Puxo. Agora, eu ando nessa perolada aqui do meio, ó, aqui, ó, pra fora. Eu não sei se vai dar 2 partes esse vídeo, mas se der, vai ser parte 1, parte 2, tá? Agora, eu vou andar essa vermelha, essa perolada e essa marrom aqui, da base aqui, nesse sentido. Puxo. Agora, eu vou colocar uma marrom e uma perolada. E vou entrar nessa perolada aqui do meio, ó, dessa forma. Puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa marrom e nessa aqui do meio pra fora. Puxo. E vou colocar 2 marrom. Ó, 2 marronzinhas. Tá saindo a marrom do meio. Entra aqui na marrom da base, ó. Com 2 marrom. E puxo. Aperto bem. Saio nessa marrom do meio aqui pra fora. Puxo, ó, um lado é espelho do outro, tá? Ando essas 2 marrom e essa branca aqui, ó, da base aqui. Puxo. Agora, eu vou colocar uma branca e uma marrom. E finaliza a fileira com tudo branco, tá? Daí, a gente vai pra 8ª fileira, ó. E entro aqui na marrom do meio, ó. E puxo, tá vendo? Um ladinho tá igual ao outro. Não, aqui não é. Não, aqui é uma branca, ó. Coloquei 2 marrom, mas não é 2 marrom, não. É 2 brancas, tá? Não é 2 marrom. Aqui
é duas brancas. Então, é só voltar e tirar, tá, gente? Eu errei aqui sem querer. Aqui é duas brancas. Então, pra ficar igual ao outro lado, tá vendo? Por isso que é bom ir acompanhando o outro lado. Você logo de cara já vê que deu erro, né? Ó, ficando assim. Agora, eu ando essa branca da base e essa branca aqui pra fora. E finalizo essa fileira aqui, ó, com duas brancas. E aí, vamos pra 8ª fileira. Ó, duas brancas. Tá saindo na branca do meio, entro aqui na branca da base e puxo o meu fio. Ficando assim, ó, como tá ficando lindinho. Já estamos quase finalizando. Saio nessa branca aqui do meio pra fora. E viro aqui, né, a minha tampinha. Agora, eu vou colocar 3 pérolas. Agora, vamos pra 8ª fileira. Tá nessa primeira pérola aqui. Vou colocar 3 pérolas brancas e vou entrar nessa mesma, ó. Nessa mesma pérola tá saindo meu fio. É onde eu vou entrar, ó, com 3 pérolas brancas. Ando a minha agulha aqui, ó, dentro de todas as pérolas brancas. E essa branca aqui da base. Sempre vai ser assim, tá? Então, não tem muito erro aqui, né, no que fazer. Agora, eu vou colocar uma marrom e uma branca. E vou entrar nessa branca aqui do meio, ó. Tá saindo na branca da base. Tô colocando uma marrom e uma branca, entrando na branca aqui do meio. E puxo. Agora, eu ando essa branca e essa marrom aqui pra fora do meio, né? Lembrando, quem estiver gostando dos meus vídeos, deixa um joinha aí, compartilha, comenta. Se inscrevam aqui no meu canal, né? Deixa o joinha aí, não custa nada, né? Aqui eu tô fazendo essa Sofia a pedido de uma vozinha. Vou colocar uma marrom e uma perolada agora. Ela vai fazer panetinha dela, ó. Aqui é uma marrom. Tá saindo na marrom, vou colocar uma marrom e uma perolada. E vou entrar... E agora, eu passo nessa marrom. Ó, coloquei a marrom e a perolada, entrei nessa marrom aqui. Agora, eu saio nessa marrom aqui, ó, pra fora. Aqui, ó. Puxo. Agora, ando nessa marrom. Ando nessa marrom, nessa perolada e nessa outra perolada do rosto da Sofia. Puxo. Agora, eu vou colocar uma perolada e uma azul. Aqui eu tô usando o azul Tiffany, mas pode ser outro tom de azul também, tá? E vou entrar aqui nessa perolada do meio. Tá saindo a perolada da base. Saindo a perolada aqui do meio, ó. Eu tô fazendo o olhinho. Agora, ando nessa perolada da base e saio nessa perolada aqui, ó, do meio pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar 2 peroladas. E vou entrar nessa vermelha aqui da base, ó. Com 2 peroladas. Saio nessa perolada aqui do meio pra fora. Puxo. Agora, eu ando nessa perolada, nas 2 peroladas que eu acabei de colocar e uma perolada aqui, ó, da base. Puxo. Agora, eu vou colocar uma perolada e uma azul Tiffany. E entro nessa do meio aqui, ó. Tá saindo na base e entro nessa perolada aqui do meio. Puxo também, aperto bem, ó, já formamos olhinho, a boquinha. Agora, ando nessa perolada da base, saio nessa aqui do meio, ó, pra fora. Coloco 2 marrom. Ó, 2 marrom. E entro nessa marrom aqui da base, né? Saindo na perolada do meio, coloco 2 marrom e entro na marrom da base. Até o fim da fileira aqui, agora vai ser tudo. Estamos indo pra 9ª fileira. Vou colocar 3 pérolas brancas, toda viradinha é 3, né, ó. Estamos indo pra 9ª já, estamos já chegando no final. Nessa mesma que tá saindo meu fio, eu entro com as 3 pérolas e vou andar com a minha agulha de volta dentro dessas 3 pérolas aqui e uma da base, né? E assim, vamos dando sequência. Agora, eu vou colocar uma marrom e uma branca.
Acabou que a gente vai iniciar a coroa dela e acabou. Ó, uma marrom e uma branca. Não sei se vai dar duas partes, tá, gente? Se der duas partes, vocês assistam a primeira e a segunda parte. Ó, vou andar nessa branca e nessa marrom aqui, ó. Pra fora, puxo. Agora eu vou colocar duas marrom. Ó, duas marrom. Tá saindo essa marrom do meio, entro na marrom da base, ó, com duas marrom. E puxo. Saio nessa marrom aqui, ó, do meio pra fora. Também e puxo. Agora eu ando nessas duas marrom e nessa azul, ó, da base. Puxo. Agora eu coloco uma perolada e uma marrom. E entro nessa marrom aqui do meio, ó. E puxo. Também aperto bem. Agora eu ando nessa azul do olhinho e nessa perolada aqui pra fora. Puxo. E vou colocar novamente uma marrom e uma perolada. Ó, uma marrom, uma perolada. E vou entrar nessa perolada aqui da base, ó. E puxo. Aperto bem. Saio nessa perolada aqui do meio pra fora. Puxo. Ando nessa marrom, nessa perolada que eu acabei de colocar. E nessa azul aqui, ó, da base. Olha que lindinha que tá ficando a nossa bonequinha Sofia, princesinha. Puxo. Agora eu vou colocar duas marrom. Daí nessa azul que tá saindo, eu entro nessa perolada aqui da base, ó. Com duas marrom. Aqui, ó. E puxo. Aperto bem. Aí aqui ficou dura, deixa eu pegar o alicate. Às vezes tem umas pérolas que é meio entupidinha, um buraquinho, né? Agora eu vou andar essa azul e essa marrom pra fora e puxo. E agora eu vou colocar duas marrom. Tá saindo essa marrom do meio, entro nessa marrom aqui, ó, da base e puxo. E vou finalizar essas duas fileiras com duas brancas. Bom, aqui agora vamos pra 10ª fileira, né, ó, terminei com duas brancas e duas brancas. Virei a minha tampinha, agora tá nessa primeira pérola, vou colocar novamente, ó, 3 pérolas brancas. Ó, toda viradinha é 3. Vou colocar 3 pérolas brancas, nessa mesma que tá saindo meu fio. Ó, é nela mesma que eu entro. Então, como tá ficando lindinha a nossa princesinha Sofia. Agora eu volto com a minha agulha dentro dessas 3 primeiras pérolas aqui, né? E uma aqui da base, ó, e puxo. Agora, eu coloco 2 pérolas brancas. Espero que vocês gostem, viu, gente, do vídeo aí. Quem puder me ajudar, deixar um joinha, compartilhar, comentar aí embaixo, não custa nada, né? Ajudar o canal pra ele crescer. Ó, e entra aqui nessa do meio e puxo. Aperto bem. Ando nessa branca da base e saio nessa branca aqui do meio, ó, pra fora. E puxo. Agora eu vou colocar uma branca e uma dourada. Eu vou pegar o dourado mais brilhante aqui da minha bandejinha de pérolas. Ó, uma branca e uma dourada. E vou entrar nessa marrom aqui da base, ó. Quando vocês tiverem dúvida, vocês dão uma pausa, voltam um pedacinho, que dá certo, tá, gente? Não é difícil de fazer, só, como eu falo, concentração. Agora, eu vou andar nessa branca, nessa dourada e nessa marrom. Puxo. Agora, eu vou colocar 2 douradas. Ó, 2 douradas. E vou entrar nessa dourada aqui do meio. Tá saindo na marrom do meio. E vou pôr 2 douradas e entrar nessa dourada do meio. Saindo na marrom da base, quer dizer. Agora, eu ando essa marrom e essa dourada aqui pra fora. E puxo.
E vou colocar duas douradas novamente. Ó, duas douradas. E vou entrar nessa marrom da base aqui, ó. Tá saindo a dourada do meio, ó. Coloco duas douradas, entro nessa marrom aqui, da base. Puxo. Agora, saio nessa dourada aqui do meio pra fora. E agora, eu ando essas duas douradas que eu acabei de colocar e uma marrom aqui da base. Puxo novamente. E vou colocar duas douradas. Talvez esse vídeo dê duas partes, vocês assistam aqui, ó. Vou deixar nesse izinho, a primeira e a segunda parte. Puxo, o tubinho eu fiz todo branco, mas vocês podem modificar também, tá? Ó, tá sendo na marrom da base. Vou colocar duas douradas, entrar nessa dourada do meio. E puxo. Ó, aperto bem. Agora, eu saio nessa marrom e nessa dourada. Puxo. E vou finalizar aqui com tudo branco. Branco, 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 branco até o... Aqui, ó. Terminei tudo branco, ó. Duas brancas e duas brancas. Virei a minha tampinha. Tô parada na primeira pérola. Como toda viradinha são 3 pérolas, essa é a 11ª fileira. E a última, né? Antes da gente fechar. Então, eu vou colocar 3 brancas. E nessa mesma tá saindo meu fio, ó. Eu entro com 3 pérolas brancas e puxo. Aperto bem. Ando com a minha agulha agora aqui, ó, dentro das 3 pérolas que eu acabei de colocar. E uma branca da base. Puxo. E vou colocar, ó, duas brancas. Ó, duas brancas. E entro nessa branca aqui do meio, ó. E puxo. Ando nessa branca da base, saio nessa branca do meio. Agora, é a última fileira, assim, antes de fechar, né? Então, é mais facinho. Agora, ó, coloco duas brancas. Entro nessa branca da base. Tá saindo na branca do meio, ó. Coloco duas brancas e entro na branca da base. Espero que vocês tenham gostado da minha princesinha Sofia. Saio. Ó, saio na branca do meio. Agora, é a última fileira. Ando nas duas brancas e nessa dourada. Agora, eu vou colocar uma dourada e uma branca. Ó, uma dourada e uma branca. Entro nessa branca do meio, ó. Que agora é a última fileira, ó, já tá reduzindo a coroa dela. Ando essa dourada da base, saio nessa dourada do meio. E vou colocar duas douradas. Ó, duas douradas. Entro na dourada aqui, ó, da base, né? Com duas douradas. Aqui já terminou a coroinha da princesinha. Agora, até o final aqui, ó, é tudo branco. Aqui, gente, terminei aqui tudo branco. Agora, pra fechar, tanto faz eu fechar assim ou fechar assim, tá? O meu nylon, então, ao invés de parar aqui na de cima, tá parado aqui nessa do lado. Então, eu dou uma dobradura aqui. E vou fechando, ó. Aqui um lado é igual ao outro, né? Então, aqui eu pego uma branca, coloco na agulha, tá saindo de um lado, eu entro do outro, trazendo uma branca aqui na agulha. Ó, tá saindo desse lado de cá, né? Ó, desse de cá. Agora, eu coloco uma branca e entro do lado de cá. E isso eu vou caminhando também com o meu nylon, ó, entre as pérolas, né? Ó, vou indo pra próxima. E assim eu vou fechar até o final pra depois fazer o topinho aqui com vocês, ó. Tá saindo desse lado aqui, ó, meu fio, desse lado. Deixa eu ver se eu tirando, se tá sem zoom, ó. Tá saindo desse lado, eu coloco uma branca e entro do lado de cá. E puxo meu nylon. Ando nessa branca anterior aqui, ó. Puxo. E aqui eu vou fechar até o final desse jeito e já acabou que eu vou ensinar a fazer o topinho aqui em cima. Aqui, pessoal, vim fechando, então, até aqui. Aí, eu caminhei com o meu fio, depois subindo com ele aqui pra cima, que o topo dela é aqui em cima, né? Então, aqui, toda vez que quando nós fecha aqui, isso forma 10 pérolas, ó. A gente começa com 9, daí com essa que vem fechando, se torna 10 pérolas. Então, aqui, contando essas pontinhas dessas pérolas, tem 10 pérolas. Agora, eu vou caminhar com o meu fio dentro dessas 10 pérolas aqui. Até apertar bem essa circunferência aqui e deixar bem menorzinho.
Que aqui, ó, tá largo que passa até um dedo meu, né? Então, vamos fechar aqui em cima o topo dessa forma aqui, ó. 10 pérolas, ó. Tá vendo? Vocês dão uma puxadinha no fio, tá vendo como já dá uma leve arredondada e fica mais fechadinho, né? Então, aqui, ó, vou dar uma laçadinha pra garantir, né, que essa minha circunferência aqui que eu apertei não vá se abrir, né? Ó. Vou apertar bem. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui, que às vezes os nylon entram onde a gente não quer. E foi exatamente o que aconteceu. Ó, aperta bem, ó, fica bem menorzinha a circunferência. Agora, a gente vai fazer o topinho. Então, aqui eu vou andar 2 pérolas, aqui, ó, pra frente. E vou fazer módulozinhos de 5 pra fechar essa circunferência. Então, como eu andei 2 na base, coloco 3 pérolas e entro em mais 2 aqui, ó, 2 anterior. Em todos os vídeos meus eu ensino a fechar um pouquinho aqui o topo. Então, se vocês não estiverem entendendo direito essa aqui, assistam um outro vídeo aí meu, talvez esteja melhor pra entender, né? Ó, formando um módulozinho aqui, ó, de 5. Tá vendo? Deixa eu tirar meu dedo aqui de dentro. Vou andar mais 2 dessa circunferência aqui pra frente, ó. Novamente. E vou colocar agora 2 pérolas número 3. Número 4, quer dizer. 2. E vou entrar nessa do ladinho aqui, ó, dessa florzinha que eu fiz aqui, ó. Entro nessa aqui. Puxo, formando outro módulozinho de 5. Ando essas 2 que eu acabei de andar, pra fechar, apertar bem meu módulozinho de 5. E ando mais 2 pra frente. Puxo. E coloco mais 2. 1, 2. E coloco mais 2. E ando nessa aqui, ó, da florzinha anterior que eu tinha feito, ó. Sempre nesse módulozinho anterior que eu tinha feito. E puxo, ó. Já formou 3 módulozinhos de 5. Ando de novo essa aqui da base só pra apertar meu módulozinho. Dar uma firmeza a mais, fechar bem ele. E ando mais 2 pra frente. E assim sempre vai fazendo isso, ó. Já tá fechando, tá vendo? Agora eu vou colocar 2 pérolas. Número 4. E entro nessa do módulozinho que eu acabei de fazer. E puxo. Formando outro módulozinho aqui, ó, de 5, ó. Já tem 1, 2, 3, 4. E o último aqui, vamos fechar agora aqui. Ando essas 2 aqui pra fechar essa minha florzinha, deixar bem fechadinha. Puxo, sempre aperta bem o nylon. E ando mais 2 pra frente. Sempre seguindo essa sequência, né? Ando 2 pra frente. Puxo. E aqui eu vou andar essa primeira, desse primeiro módulozinho aqui, da florzinha aqui pra cima, pra fora. E vou colocar uma única pérola número 4, porque aqui tem uma, desse lado tem uma e aqui tem 2. E vou entrar na de cá, ó, tá saindo nessa do lado de cá, entro na de cá e puxo. Vou acelerar aqui porque tá chovendo, pra não ficar ruim o vídeo aqui, ó. Porque tá no final, tá sol e chuva, ó, o sol aqui batendo na mesa. Ó, daí eu subi com o meu nylon aqui pra cima, ó. Fica 5 módulozinhos, ó, de 5 aqui em cima nesse topinho, tá? Então, agora aqui a gente fazer a mesma coisa que fizemos aqui nessa parte aqui, ó. Ficou 5 florzinhas aqui em cima, 5 pérolazinhas aqui. A gente anda com a agulha dentro das 5, só pra apertar aqui bem o trabalho, né? E fechar esse módulozinho, ó. Tá vendo que forma um módulozinho aqui em cima, ó. Ó, tá vendo que bonitinho? Daí a gente aqui dá uma laçadinha só pra apertar esse miolinho aqui, ó. Pega o nylon, aperta bem, né? Olha que gracinha. E dá uns arremates aí, né? Já que vocês costumam trabalhar aí. E corta o excesso, né? Do fio. Olha que gracinha que ficou, gente. Eu fiz o tubinho todo branco, mas vocês podem fazer de outras cores também, né? Aqui, ó. Colocarei um lápis e topíssimo a nossa capinha da Princesa Sofia.
Então essa é a videoaula de hoje, espero que vocês gostem. Quem gostar aí, deixa um joinha, compartilhem os vídeos, comentem, tá? E um beijo em todas, até a próxima videoaula. Tchau!